Júlia Café com Leite. Então vamos lá, pessoal, dar início à nossa aula. Aqui nós vamos falar sobre ímãs e suas propriedades. Se o áudio estiver ruim é porque eu estou utilizando aqui... Eu estou usando o notebook normal só, sem microfone, sem headset, sem nada, tá? Eu estou com preguiça de colocar fone, muito chato. Okay? Daqui a pouco eu vou excluir Júlio, Emily, Nicole e Lucas aí, tá? Que eu não estou vendo câmera ligada. Vamos começar aqui com a nossa aula sobre ímãs, tá? Sobre os ímãs e suas propriedades. Deixa eu pegar aqui a ferramenta aqui, que eu gosto, essa aqui, cadê o vermelho? Está aqui, pronto, vamos lá. Então, todo mundo, de certa forma, sabe o que é o ímã, né? Um material metálico que possui dois polos que têm uma característica de atração de alguns objetos também metálicos. No ímã, nós definimos um polo como sendo o polo sul e o outro como sendo o polo norte, tá? E aí nós temos a indexação disso aqui, e daqui a pouco a gente vai ver a comparação disso com o... Nós vamos ver isso em comparação, desculpa, a pessoa mandou aqui para entrar na aula, mas não pode entrar, só pode entrar como a gente sabe lá, com a característica da escola, né, com o e-mail da escola. Então aqui, nós temos o polo norte e o polo sul, tá? Depois a gente vai comparar com os polos norte e sul da Terra, a gente vai ver que são diferentes dos polos norte e sul da Terra, tá? Bom, os ímãs, eles terão um poder parecido com a característica também das cargas elétricas. Eles terão um poder de atração ou de repulsão entre si, tá? Então, no caso aqui, nós temos a atração quando nós temos polos diferentes, tá? Então, polo norte e polo sul se atraem, enquanto que os polos de mesma característica, polo norte com polo norte e sul com sul, eles têm aí entre eles uma força de repulsão, tá? Então, as forças, elas terão sempre a mesma direção e sentidos contrários, tá? Seja de atração ou de repulsão. Observe que de atração o sentido das forças são contrárias e de repulsão também. Então, sempre as forças vão ser de sentidos contrários, estabelecendo-se assim a terceira lei de Newton, tá? Então, vamos dar tchau para a Emily, vamos dar tchau para o Lucas, vamos dar tchau para o Júlio. Tchau, pessoal. É isso aí, viu? Só justificando, tá? Gabriele e o Luan, né, estão justificados aí, que não precisam participar da aula com a câmera ligada, devido, né, problemas técnicos aí. E também não é do problema de vocês. Vamos continuar aqui a aula. Bom, como eu comentei com vocês, existe uma diferença entre o polo sul da Terra, tá, e o polo sul de um ímã convencional. Então, na Terra, nós chamamos geograficamente o polo sul, a parte superior, polo norte, a parte superior do mapa, né, do globo terrestre, e a parte aqui de baixo, como a gente pode ver, nós usamos como polo sul geográfico. Já em termos geométricos, de magnetismo, o polo norte magnético da Terra ele se encontra aqui na parte inferior, tá? Enquanto que o polo sul ele se encontra aqui na parte superior do globo terrestre. E isso ocorre porque vocês já devem saber, né? Vocês devem perceber que... Só uma pergunta. Tá, é a Ana, né? Cara, a Ana apareceu com a Giovana, velho. Já excluí ela da aula aqui, ó. Mas é a Ana, né? Então, assim, só para explicar para vocês. Vocês sabem que existe uma ferramenta chamada bússola. Todos vocês já devem ter jogado Minecraft, né? E na bússola, você vai ter lá o polo norte e o polo sul apontando, né? E a parte norte do ímã da bússola, ela aponta para onde? Sempre para o norte geográfico, tá? E aí a gente sabe que o norte vai se atrair com o sul. Ou seja, o polo norte geográfico da Terra, ele é equivalente a um polo sul magnético, tá? Só que em termos gerais, você só vai usar essa questão do lá em cima ser o polo sul, caso a questão esteja pedindo para você referenciar isso como uma questão magnética e não geográfica, tá? Então, vale essa deixa aí. É bom vocês ficarem atentos. No estudo do ímã, a gente tem que tomar alguns cuidados, e um deles é o seguinte: se você quebra ímãs, ele possui uma característica interessante. Se você quebra esse ímã ao meio,
automaticamente surgem dois polos diferentes nos ímãs, tá? Então, eles passam a ter a característica do ímã principal, original. E essa característica nós chamamos de inseparabilidade dos polos. Então, você pode ir quebrando o ímã, quebrando, sempre vai surgir polo sul e polo norte nos ímãs, tá? Nos ímãs que são aí partidos ao meio. Não necessariamente precisa ser partido ao meio. Você já brincar com aqueles ímãs redondos, que tem lá aquele ímã na forma circular, geralmente a gente quebra aqui de forma aleatória esse ímã e fica brincando de ficar um empurrando o outro. Para com isso, rapaz. Vocês têm a mente poluída, né? Você quebrou aqui o ímã, o que vai acontecer? Ele vai criar dois novos ímãs com essas características, tá? E não depende também do tamanho que você quebrou. Então, não vai ter tipo, eu tenho um ímã, sei lá, vamos colocar aqui 20 centímetros, e aí eu separo ele em 15 centímetros desse lado, e esse aqui fica com os outros 5 centímetros, tá? Não quer dizer que, por exemplo, esse aqui vai ter mais polo norte e menos polo sul, por exemplo, tá? Não vai ter essa diferença, vai ser ao meio, tá? Essa separação dos ímãs, e aí a gente vai ver depois as linhas de força de campo, do campo magnético através de ímã, que vai mostrar para a gente as linhas de indução que passam pelo ímã, tá? Inclusive, eu não sei se vocês lembram, no passado, a gente fez aqueles experimentos com ímãs, e um dos experimentos foi a gente pegar uma cartolina, colocar os ímãs embaixo, e jogar pó de ferro em cima da cartolina, e a gente verificava a formação de várias linhas ao redor do ímã, através daquele pó de ferro, tá? E isso ocorre por conta das linhas de indução magnética que a gente vai ver ainda nessa aula. Bom, seguindo em frente, como mencionado sobre o campo magnético, né? Tá aqui essas linhas de campo aqui, nós vamos identificar o seguinte: o campo magnético, ele é um vetor que é encontrado no ímã, e ele tem a direção de entrar pelo polo sul e sair no polo norte, tá? Então, ele vai ter sempre esse sentido, do polo sul para o polo norte, e fora do ímã, ele sempre vai ter uma direção tangencial, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, vejam só, o campo magnético no ímã vai ter direção norte-sul, e o sentido sempre apontando para o norte da agulha, tá? Então, vale a pena, muito importante lembrar disso aí. Mais pra frente, a gente vai ter as linhas de indução. Tem alguma coisa no fogo? Tá ficando queimado? Dá uma olhada aí. Acho que não. Desculpa aí, pessoal. Aqui, ó. Então, nós vamos ter as linhas de indução do campo magnético. Esse experimento a gente realizou ano passado, tá? Mostrando através com pó de ferro a geração dessas linhas, tá? Que esquematicamente nós usamos essa formação de linhas aqui, ó. Lembrando que as linhas entram aqui pelo polo sul e saem no polo norte e vai fazendo esse ciclo aqui do campo. E aí tem uma observação interessante: quanto mais próximo do ímã, maior vai ser a intensidade e mais concentradas vão ser as linhas, ó. Quanto mais próximo do ímã aqui, vocês podem perceber que ela fica mais concentrada, e quanto mais afastado do ímã, tá, dos polos do ímã, fica menos concentrada a questão dessas linhas de indução. Alguma dúvida até aí, pessoal? Aqui tem um exemplo aqui, ó. Nesses dois exemplos aqui, nós vemos, no primeiro exemplo, só um único ímã. Aqui, um ímã do polo norte para o polo sul. Observem que as linhas de indução saem do norte e se encontram aqui com o polo sul, tá? Porque o campo aqui, ó, ele está entrando na parte sul desse ímã e está indo em direção na parte sul desse aqui. Aí vai sair lá pelo polo norte e vai ficar repetindo esse ciclo, tá? E nesse terceiro caso aqui, nós temos dois ímãs de mesma polaridade, ó, polo norte e polo norte. Observem que existe uma separação aqui, ó, nós chamamos de assíntota, que não permite que os dois ímãs se encostem, tá? Isso acontece porque, como eu falei para vocês, a força que acontece entre polos de mesma natureza são forças de repulsão. Então, as linhas de campo, elas se evitam aqui, tá? E aí vai gerando essa tangência aqui para cima e para baixo, tá? No caso real, aqui a gente está representando no plano, mas no caso de 3 dimensões, pode ser que ele venha aqui para fora, tá? Como se estivesse vindo na tela do nosso rosto e para trás da tela do computador, do celular e tal. Mas, né?
Isso aí é só os exemplinhos que a gente tem. Agora, vamos abrir aqui uma página nova e vamos fazer os exercícios que se encontram aqui. Na verdade, eu vou só... Deixa eu dar uma olhada aqui nos tipos de exercícios que a gente vai fazer. São exercícios teóricos, então não vai ter conta. Eu vou mostrar para vocês direto na apostila. Fica mais fácil aí a nossa interação aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui na apostila para vocês. Então, olha aqui na apostila, tá? Deixa eu ver se vocês já estão vendo aí. Então, vamos lá. Então, a primeira questão na apostila diz assim para a gente, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. Considere as afirmações, né, a respeito de ímã. A primeira é, convencionou-se que o polo norte de um ímã é aquela extremidade que, quando o ímã pode girar livremente, quando você tem tipo uma bússola, ele vai apontar para o norte geográfico da Terra, tá? Isso foi uma conversão de que o polo norte do ímã vai ser equivalente ao polo norte geográfico da Terra, o que seria basicamente dizer que ele corresponde ao polo sul magnético da Terra, tá? Letra 2 aqui, ó. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e... Ah, tá. E aqui nós sabemos que ela é correta, a gente acabou de ver isso aqui na aula, tá? Então essa aqui é correta. A segunda, polos magnéticos de mesmo nome se repelem enquanto de nomes contrários se atraem, também é correto, a gente acabou de ver isso, tá? Ou seja, norte com norte, sul com sul se repelem, norte com sul se atraem. Opa. E aqui diz o quê? Quando se quebra ao meio um ímã em forma de barra, obtém dois novos ímãs, cada um com um polo magnético. Aí a terceira que é falso, que a gente viu agora há pouco, a questão da inseparabilidade do ímã, né? Essa parte aqui de cima. Ó. Na verdade, são gerados dois novos ímãs com as mesmas, né, com os mesmos polos, tá? Então não vai fazer essa diferença. Logo, terceira aqui, tem uma observação interessante aqui, ó. É impossível existir ímãs com um único polo, tá? Então a gente não consegue gerar ímã só com o polo norte e nem com o polo sul, tá? Questão 2 agora. Abaixo mostramos a figura da Terra, tá? Onde o norte e o N' e o S' é o polo norte e sul geográfico, tá? E o NS são os polos norte e sul magnético. Observe que existe uma inclinação, tá, gente? Essa inclinação aqui, ela vai variando de acordo com o tempo. Pode acontecer que no futuro, bem distante, essa variação aqui, ela se inverta, tá? E aí o polo norte da Terra o geográfico se torne novamente o polo sul, o polo norte real, tá? Magnético. Então, isso pode acontecer num futuro bem distante, ou pode acabar não acontecendo, né? Porque essa mudança aí da variação a gente não consegue prever. Mas vamos lá para a questão em si. A questão diz o seguinte, ó. Sobre as linhas de campo magnética, é correto afirmar o quê? Então, ela tem algumas afirmações. A primeira é, as linhas de campo são paralelas ao Equador. Ao Equador, gente, seria aqui, ó. Então, as linhas de campos estariam aqui paralelo ao Equador, e a gente acabou de ver que é falso essa aqui, porque a gente acabou de ver aqui em cima, ó, que as linhas de campo no ímã, elas vão entrar no Polo Sul e vão sair no Polo Norte, tá? Então, a letra B também é falsa, que ele diz que é radial ao centro da Terra, então ele está dizendo que vai formar tipo um círculo no centro da Terra, falso. Letra C, que a gente está vendo aqui que é a verdadeira, ó, elas saem do polo norte magnético, que corresponde ao polo sul, tá? E entram no polo sul magnético, que corresponde ao polo norte. Ou seja, na verdade, elas estão saindo e vindo nesse ciclo aqui, tá? Em todas as direções aqui do campo do globo da Terra, como se estivesse fechando aí a Terra inteira com o campo magnético. Como não? Na verdade, ele fecha isso, por isso que a gente não é bombardeado com um monte de raios ultravioletas e outras coisas que nosso campo magnético terrestre consegue livrar a gente, tá? Então, tchau, Luiz aí, não ligou a câmera. Falou, Derek, ligou a câmera. Isso aí. Os que estão com a câmera desligada agora é porque eles podem ficar na aula. Bom, então, letra correta, letra C. A letra D é falso, porque não tem nada a ver a intensidade no Equador. Na verdade, a intensidade maior é nos polos. E o polo sul magnético está próximo ao sul geográfico, falso, né? O sul magnético está aqui em cima, na parte de... Desculpa. O sul magnético está aqui em cima, perto do polo norte geográfico, tá? Então, as outras é falso. Ok?
Então, letra C é a alternativa correta. Vitória, a página é 38, tá? 38 aqui a página. Alguma dúvida até aí, pessoal? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver agora a parte do campo magnético e como a gente calcula o campo magnético e a relação dele com corrente elétrica. Basicamente, essa parte de agora é o seguinte. Há muito tempo atrás, os caras perceberam que havia uma relação entre magnetismo e eletricidade. E aí, depois de muitos experimentos, eles conseguiram constatar qual é essa relação. Inclusive, hoje, nós utilizamos corrente elétrica na casa da gente, na energia elétrica, devido a esses experimentos que a gente conseguiu trazer, tá? Criar corrente elétrica, que nós chamamos de corrente elétrica induzida. Então, a gente consegue induzir corrente elétrica através de condutores elétricos por meio de ímãs e interações do fluxo magnético, que é algo que a gente vai estudar mais para frente, tá? Por enquanto, vamos entender aqui. Pode falar aí. Tipo, tem como você pegar uma energia mesmo sem grudar um fio no outro, tem como passar a energia dos dois, mesmo sem grudar? Pelo campo magnético. Tem por indução. Inclusive, tem uns carregadores de mouse, tá? Da Logitech, que você compra, ele carrega o mouse, você pluga o mousepad, né? Esse negócio que a gente coloca o mouse em cima. Coloca o mouse em cima, ele vai carregando o mouse, tá, gente? Se vocês quiserem ter essa curiosidade. A Samsung, eu acho que, não sei se a Apple, tem alguns carregadores por indução. Então, você consegue carregar o celular sem colocar ele na tomada, só encostando. Carregar o celular encostando no outro. Já tem isso, né? Carregar um celular no outro. Então, curiosidade aí para vocês. E a Thaís está prestando bastante atenção na aula aí, né, Thaís? Acho que ela não está nem ouvindo, né? A aula está mutada para ela, provavelmente. Vamos dar um zoom nela aqui, deixa eu... E aí, Thaís? Focada, né? Vamos lá, agora na parte do campo magnético, tá? Então, a primeira coisa é a experiência de Ørsted. A experiência a gente viu ano passado, tá? É uma experiência em que criou-se um circuito elétrico e pegou uma parte do fio e colocou em cima de uma bússola. E aí o Ørsted constatou que quando ligava o circuito elétrico, a bússola mudava de posição. Inicialmente, ela aponta para o polo norte e sul da Terra, tá? Né, respectivamente. Porém, quando você liga o circuito elétrico, que passa a energia elétrica, né, a corrente elétrica, o que acontece? A bússola muda de direção. Ou seja, cria-se um campo eletromagnético ao redor do fio que interfere no campo magnético da bússola, no campo magnético da Terra, e a bússola perde a sua orientação, por exemplo, tá? E aqui, ó, a gente tem como resumo isso aqui, ó, as cargas elétricas em movimento, tá? Geram campo magnético em sua vizinhança. Então, cargas elétricas em movimento, ou seja, corrente elétrica, gera campo magnético, tá? E existe uma relação aí entre corrente elétrica e campo magnético que a gente vai ver depois. Vamos estudar basicamente o seguinte. Primeiro, o campo magnético gerado por um fio reto e depois por uma espira, tá? Que está aqui do lado. Então, imagine a seguinte ilustração. Você tem aqui um fio reto, tá? Esse carinha aqui é o fio. A corrente vai estar fluindo do fio nesse sentido aqui, pelo menos nessa ilustração é de baixo para cima, tá? E o campo, nesse contexto aqui, o campo elétrico gerado, ele vai estar na forma de raio, tá? De círculo. Ou seja, na verdade, não é que ele vai estar na forma de círculo, né? Vai ter um raio ao redor de ação do campo magnético aqui, B, e ele sempre vai ser tangencial ao ponto calculado. Se eu verificar nesse ponto, ele vai ter essa direção, nesse ponto ele vai ter essa, nesse ponto ele vai ter essa, e assim vai formando o círculo através das suas tangentes, tá? Para eu verificar qual é a direção do campo, ela vai ter sentido ou horário ou anti-horário. Para isso, eu vou identificar o meu polegar direito, tá? Na mão direita, nós chamamos isso de regra da mão direita. Então, o polegar direito vai representar a corrente elétrica e os dedos da minha mão vai representar o quê? O campo magnético. Então, se a corrente elétrica é para cima, a minha mão fecha no sentido anti-horário, tá? Se a corrente elétrica no sentido para baixo, por exemplo, quando eu fecho minha mão, ela vai fechar no sentido horário. Lembre-se, sentido horário é o dos ponteiros do relógio. Sentido anti-horário é o contrário do
ponteiro do relógio, tá? Pode acontecer devido, né, a essa questão da câmera, que provavelmente vocês enxergam a minha mão direita como se fosse a minha mão esquerda, tá? Então tem esse cuidado aí, tá? Tomem cuidado. Arthur, qual que é essa mão aí? A direita ou a esquerda? Eu tô com a esquerda. Então não tem diferença não, é isso aí mesmo. Não tem reflexão não. Eu acho, né? Essa aqui, vocês enxergam como se fosse a direita ou a esquerda? Essa é a sua direita, só que essa é a esquerda pra gente. A esquerda? Então tá. Não, mas não posso não errado, eles têm que aprender só aí. Então vamos lá. Como que calcula o campo magnético? Quando você tem um campo magnético por fio reto, tomem cuidado, fio reto, ele vai ser dado por essa expressão aqui, ó, uma constante. Essa constante está aqui embaixo o valor dela, ó, 4π vezes 10 a menos 7, unidade do sistema internacional, vezes a corrente elétrica, dividido por 2 vezes π, vezes o raio, tá? Observação, o π daqui geralmente cancela com esse π daqui, ó, tá? Então, não se preocupe com o π, pelo menos nessa parte. A unidade do vetor de indução magnética é Tesla, tá? A letra T de Tesla. O símbolo misério representa a grandeza magnética associada ao meio, conhecida como permeabilidade magnética. No vácuo, o valor é esse, mas geralmente nós utilizamos como se estivesse no vácuo. Então, esse é o valor clássico que a gente vai estar utilizando. Bom, a representação dos vetores do campo magnético em um fio é dada da seguinte maneira. Ó. Primeiro, é possível representar as linhas de campo ao redor de um fio, diferente do ímã, tá, gente? No fio, não é igual ao do ímã. No ímã, entra pelo polo sul e sai no polo norte, tá? No fio, ele vai ter direção radial aqui, ó, sempre tangenciando as linhas de campo, tá? Então, o fio reto, aqui visto de perspectiva, e aqui visto na parte superior, tá? Ele é percorrido pela corrente, e ao redor do fio, nós vamos ter aqui a geração do campo magnético, que pode ser representado por um único vetor ou por infinitos vetores aí nessa região, tá? Aqui nós temos um exemplo bem interessante, ó, a visualização do campo magnético através de bússolas. Aqui nós temos o fio reto, o cara conectou esse fio reto aqui numa bateria. Vejam que um polo foi lá para baixo, outro polo aqui para cima. Quando ele coloca os dois caranguejinhos lá, que eu não sei o nome, acho que é caranguejo mesmo que chama, né? Quando ele colocou os dois negocinhos lá no fio, prendedores, ele vai fazer o circuito fechado, então vai estar passando corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa aqui, ela vai induzir o campo magnético ao redor do fio, e vocês podem perceber que cada bússola vai estar apontando numa direção diferente. E esse apontamento que ela sofre é justamente a direção do campo magnético, que vocês podem perceber aqui, ó, que em cada ponto ela muda a sua direção. Tá? Então, que é um exemplo bem legal da gente visualizar realmente. Claro, seria mais legal se a gente estivesse com os ímãs, manipulando ali e tal, mas a gente não vai conseguir fazer isso, pelo menos não agora. Bom, para as grandezas vetoriais que possuem direção perpendicular ao plano, é possível utilizar essas figuras aqui para a gente representar eles, tá? Geralmente nós olhamos, hoje em dia nós estamos olhando ou na tela do celular ou na tela do computador. E aí, pessoal, nós vamos representar o campo em direção aos nossos olhos, seja pela folha de papel, seja pela tela do computador ou do celular, com essa figura aqui, com um pontinho no meio do círculo. Agora, quando o campo estiver furando, como se estivesse entrando para a tela do computador, nós iremos representá-lo com um X, tá? Do X-Men lá. Então, lembrar dessa parte aqui que é importante para não errar. Bom, com essa nova forma de representar os vetores, nós vamos estar indicando da seguinte maneira, ó. Quando a corrente elétrica está aqui nessa parte, se o campo estiver com o X assim, significa que o campo está entrando nessa direção, como se estivesse entrando no papel. E quando tiver com esse pontinho aqui, é como se ela estivesse entrando nos nossos olhos, né? Saindo do papel em direção aos nossos olhos, tá? Essa é uma forma clássica da gente representar. E para a gente finalizar nossa aula, vamos para os exercícios de hoje. Primeiro exercício, Pedro realiza experiências no laboratório de física de sua escola. Utilizando a montagem mostrada na figura abaixo, com o circuito aberto, ele verifica que a agulha magnética orienta-se na direção norte-sul.
fechando o circuito de forma que uma corrente elétrica percorra o fio, a agulha movimenta-se e orienta-se aproximadamente numa direção perpendicular ao condutor. Pedro acha estranho que uma corrente elétrica possa influenciar a orientação de um ímã. Para ajudá-lo a compreender o que está acontecendo, você explica que as cargas elétricas em movimento fazem o que no fio? Então, a gente já sabe que é a letra E, mas vamos analisar aqui para saber por que as outras são falsas, tá? Primeira, gera um campo magnético cujas oscilações causam desvio, falso, tá? Não tem oscilação. B, gera um campo elétrico uniforme que tende a anular o efeito do campo magnético da Terra, falso, tá? O campo elétrico não anula o campo magnético. C, gera um campo elétrico que interfere no campo magnético da agulha, ocasionando desvio. Não é o campo elétrico que é gerado, tá? Gera realmente um campo magnético, tá? E não é elétrico que é gerado, é um campo magnético, tá? O campo elétrico, ele é gerado, tem um campo elétrico, que é devido ao campo elétrico que as cargas se movimentam, a gente estudou isso no passado, e em aulas anteriores, quando a gente começou física elétrica, tá? Então, tem um campo elétrico? Tem, mas ele não tem influência aí no campo magnético, tá? Letra D, gera um campo magnético uniforme, de forma que a agulha tende a orientar-se perpendicularmente a ele. Quase isso, mas não necessariamente tem que ser perpendicular, tá? Depende da intensidade desse campo. Na verdade, ela gera um campo magnético que, quando somado ao campo da Terra, provoca o desvio da agulha, tá? Essa soma, gente, é uma soma vetorial, que pode corresponder, em termos práticos, a uma subtração, por exemplo, tá? Pode corresponder a senos e cossenos, então, depende de como vai estar ilustrado. Tá? Então, a correta é letra I. Para o número 2, nós temos o seguinte. O eletromagnetismo estuda os fenômenos que surgem da interação entre campo elétrico e campo magnético. Ørsted, em 1820, realizou uma experiência fundamental para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Então, ele constatou que, quando tem a corrente elétrica, a agulha da bússola sofria alterações, conforme a gente viu lá em cima, tá? A figura abaixo representa a seção transversal dos fios condutores, tá? Aí, aqui nós temos um fio, aqui outro fio. Extensos e paralelos. Esses condutores são percorridos por uma corrente elétrica cujo sentido está indicado na figura, tá? Esse sentido aqui, a corrente elétrica está entrando no papel, então, se a gente tivesse o fio nessa forma aqui, ó, a corrente elétrica estaria entrando no fio dessa forma, e para esse caso aqui, a corrente elétrica estaria saindo do fio, tá? É como se ele estivesse entrando aqui e saindo aqui. Bom, uma pequena bússola é colocada num ponto P, que está na mesma distância dos condutores. Desprezando os efeitos do campo magnético da Terra e considerando, deixa eu passar, a indicação de N e S para Polo Norte-Sul, qual é a alternativa que melhor representa a orientação da bússola, né, da agulha na bússola, tá? A gente está vendo aqui que a resposta correta seria dessa forma, tá? Norte para cima e sul para baixo, e a gente vai ver aqui ao lado por que isso acontece. Bom, primeiro, considerando a regra da mão direita, tá? A corrente elétrica é representada pelo dedão. Então, no caso do primeiro campo, nós vamos ter que o dedão está apontando para dentro da folha, então o campo vai estar apontando sempre saindo do polo sul para o polo norte. Então, quando você fecha a sua mão, ela está vindo de baixo para cima no sentido horário, tá? Sentido anti-horário. E aí veja o seguinte, ó, considerando a regra da mão direita, os campos magnéticos criados pelos fios tem o mesmo sentido indicado. Consequentemente, a bússola alinha-se como mostra essa figura aqui, ó. Então, o norte vai estar para cima, porque você vai usar o dedão, então vai apontar nessa direção, para cima, e aí o outro vai apontar na direção para baixo, tá? Lembre-se sempre que as linhas de campo vão entrar no polo sul e sair pelo polo norte, tá? Fazendo esse ciclo aqui, ó. Ok? Sempre nesse sentido, conforme a indicação da figura. Então, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, né? Nesse exato momento, o que eu vou fazer? Vou passar uma atividadezinha para vocês lá na plataforma, com algumas questões, duas, né? Como a gente sempre tem feito as questões. Acessem daqui a pouco, façam, eu aviso vocês lá no grupo. Antes de vocês se logarem, deixa eu terminar aqui a gravação.